À pressa no ar é o que diz o mote da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, a partir do Evangelho de Lucas e desse quadro da visitação de Maria à prima Isabel. Os jovens são convidados a sair rapidamente para evangelizar. O Papa não se cansa de afastar os jovens do sofá e do comodismo, pedindo-lhes para serem criativos, inovadores e irreverentes, que procurem ser solidários e intérpretes de um mundo novo. Estas jornadas de Lisboa acontecem entroncadas numa pandemia, numa crise económica e agora numa guerra, mesmo no coração da Europa, como que à porta da nossa casa. Os jovens habitualmente são pacifistas e seduzidos por ações de paz. O que esperar destas jornadas e que pressa é esta que está no ar é o que vamos tentar perceber ao longo dos próximos minutos com Otília Martins, catequista, mulher da juventude, que em 2016 pegou no seu grupo de jovens nas Quatro Ribeiras, fez as malas e partiu rumo à Polónia. Uma aventura e tanto, Otília. Muito obrigada por ter aceitado o convite deste Palavras que Abrem Caminho. Como é que surgiu a ideia e como é que se organizaram em 2016? Muito boa tarde. Antes de mais, também quero agradecer esta oportunidade de manifestar e o testemunho desta oportunidade que surgiu. Esta oportunidade foi uma aventura. Eu tive um convite em 2015 para fazer parte do grupo de jovens, porque eu já não estava na preparação de catequista e para o crisma, e eu aceitei este desafio. E peguei neste grupo de jovens como líder do grupo de jovens Oásis da Esperança das Quatro Ribeiras, do grupo de jovens das Quatro Ribeiras, e pronto, logo na primeira reunião eu, eu tentei incutir nos jovens que nós temos que ser jovens, não estar acomodados no sofá, como o Papa Francisco tanto diz, e disse nas Jornadas Mundiais da Juventude na Polónia, calçar as botas e pôr-se a caminho. E então eu desafio os jovens a irmos às Jornadas Mundiais da Juventude à Polónia, Cracóvia 2016. Claro que jovens entre os 16 e os 18 anos ficaram assim a olhar para mim e como é que quem diz, bem, a senhora Otília, como eles me chamavam, deve estar doida. Agora, como é que nós vamos para a Polónia? Eram quantos, Otília? Eram quantos? Uh, nove. Nove jovens que foram pronto, nesta aventura, embarcaram nesta aventura. Claro que entre miúdos com 16 anos não tinham autonomia, os familiares, os pais, mas disseram logo que sim. E eu vi nos olhos daqueles jovens que era um desafio muito, muito interessante e muito gratificante. Uh, Pronto, reuni os pais numa outra reunião e uns acharam logo que sim e que poderiam contribuir, outros nem tanto, pronto, uma freguesia e alguns problemas também financeiros de algumas famílias, economicamente, e eu apercebi-me e disse, não, mas para a Polónia é que nós vamos. E eu agradeci a disponibilidade dos pais. O que eu pedi aos pais foi só que eles autorizassem os filhos a irem com a Otília Martins para a Polónia, às Jornadas Mundiais da Juventude. E eles disseram que sim, confiaram na minha pessoa, também é uma freguesia pequena, todos conheciam a Otília, e nós, o nosso grupo, é que nós fomos trabalhar, já uma experiência de preparação, trabalhar para conseguir num ano e meio o dinheiro que eu precisava para ir com os jovens para a Polónia nesta aventura, que era mais ou menos 1.000 euros por cada jovem. Esse foi logo o principal problema que se antevia no horizonte, não é? Mas depois havia também outros problemas, a segurança, onde ficar, como ficar, planear Sim, tudo, porque sim, iam sim, dos sim. Açores para Lisboa, de Lisboa para Varsóvia, não é? É assim, o primeiro passo foi este. Depois eu venho para casa e digo, meu Deus, eu estou-me a meter numa aventura enorme. E depois, como a Carmen está a dizer, muitas, muitas questões no ar, não, muitas questões no ar. Como é que eu vou, como é que eu não vou, jovens para a Cracóvia, mas tudo se vai resolver. Sou uma pessoa com muita fé, com muita esperança e acredito que se pode fazer acontecer e realizar este sonho, e assim foi. Conseguimos
adquirir num ano e meio com alguns inventos que nós fizemos, 10.000 euros, porque foi o dinheiro que eu precisava para ir com os jovens. Depois eu percebi que poderia ser uma aventura arriscada irmos só nós, este grupo de 10 pessoas, para Polónia, Cracóvia, por uma multidão enorme, e então comecei a fazer contatos com algumas pastorais e algumas dioceses de Lisboa, do Porto. Acabei por ir, a casa que me acolheu, mãe, foi Faro. Muito bem, que também faz parte da província eclesiástica da Diocese de Angra e, portanto, também há aqui uma familiaridade entre o sul de Sim, Portugal e a Diocese. isso Esta, mesmo. a ideia, vocês ficaram alojados em casas de famílias? Como é que foi depois a logística, digamos assim, no terreno? Porque imagino que quem nos está a ouvir e a ver neste momento também pensará certamente como é que é deixar os filhos irem, sobretudo num momento tão conturbado quanto este para a igreja, em que há outras, enfim, há outras condicionantes e outros constrangimentos, mas dizia eu, foi para vocês fácil depois a logística no terreno? Olha, foi fácil porque nós íamos muito motivados num espírito e já estávamos acolhidos, já estávamos a sentir numa casa ninho que nos acolheu, que foi Faro. Fomos, depois chegámos a Faro, fomos de autocarro, passámos lá uma noite, fomos de autocarro até Malga e de Malga fomos de avião, embarcámos para a Polónia. Ficámos numa escola, com alguma distância de Cracóvia. O nosso transporte era comboio, mas foi uma semana de uma aventura, de uma alegria, de experiências vividas únicas e que ficarão na memória, com a passado estes 7 anos, que estão na minha memória e acredito na memória daqueles jovens, para a vida, que nunca mais vão esquecer, que poderá ser oportunidades únicas, mas que muito marcantes para a sua vida e para contarem um dia mais tarde e recordarem sempre com muito carinho, de uma vivência, de uma experiência, que por vezes que não há explicação. É uma vivência e, sobretudo, também uma preparação do ponto de vista espiritual, porque, no fundo, eu diria assim, a participação começa na preparação, depois há a jornada propriamente dita e depois há o pós-jornada. Da sua experiência, Otília, com esses jovens com quem foi à Polónia, o que é que retém de mais marcante? Como é que foi a preparação? Como é que foi depois a vivência no terreno, com todos os jovens de todo o mundo? E depois, finalmente, o que é que sobra dessa participação? Muito bem. Pronto, a preparação, a experiência, como eu já referi, foi uma vivência de um ano e meio, de uma loucura, de nós só querermos fazer acontecer, que acontecesse e que nós conseguíssemos realizar este sonho, esta aventura. E aconteceu. Pronto. Essa preparação toda, que não foi fácil, mas que envolveu. É assim também, Carmen. Eu tive que dedicar muito de mim própria para que se fizesse acontecer, que acontecesse, que se realizasse. Quando fiz a entrevista com a Carmen no Sim, início, sim. em Seis. 2016, eu Sim, disse que estava na universidade. E eu tive que interromper um período letivo da licenciatura para poder estar, entregar-me e fazer acontecer e conseguir economicamente o dinheiro para nós podermos ir. E do ponto de vista espiritual também foi fácil preparar estes jovens, porque no fundo, quando se vai para uma Jornada Mundial da Juventude, há o encontro sim com outros jovens, mas também Sim, há muitos que vão em busca de Deus, em busca desse encontro maior com a figura de Jesus. Como é que é a preparação desse sim, ponto de vista? Porque são todos jovens, desses dos 16 e 18 anos, eram sim, jovens que estavam a fazer preparação para o crisma, certamente, sim, sim, e portanto sim, tinham sim, uma sim, vivência catequética muito, muito intensa. Como é sim. que foi essa preparação e o que é que eles depois retiveram do encontro?
esta preparação foi fácil, porque nós vivemos aqui numa comunidade praticamente muito católica e da Igreja Católica e com fé, e portanto estes jovens não foi difícil. E eu também dizia, porque para mim eu ficava muito com as palavras do Papa João Paulo II, quando dizia que as Jornadas Mundiais da Juventude são para todos os jovens, independentemente católicos ou não católicos. Portanto, isto para nós foi sempre muito bem recebido, porque o interesse e a motivação era os jovens estarem bem e irem a uma experiência de fé, sim, católica, mas que abrange todos os jovens de todo o mundo. Uhum. A experiência lá, pronto, é uma experiência que alguns jovens que eu notava no rosto deles, que nunca tinham saído aqui da ilha e da freguesia, e chegar à Polónia, a Cracóvia, com mais de 2 milhões de jovens. Só isso já era um acontecimento, não é? Isto já é sim, Carmen, isto já é uma experiência que se via nos olhos deles a brilharem, diferentes e preocupados, porque aquilo, para não se perderem uns dos outros, porque não, só estando presente numas jornadas mundiais para se ver o envolvente, a logística toda, a fé de todo o mundo, aqueles jovens com as bandeiras, é uma experiência. Viver-se o dia como não houvesse o dia da manhã. Uhum. Mas de qualquer forma, depois há assim uma espécie de catarse, não é? A seguir ao evento, à ressaca do evento. Como é que os jovens depois prosseguiram esta ligação à Igreja nos momentos subsequentes à realização da jornada? Sim, pronto, é isso mesmo. O voltar, os jovens, eu confesso que cheguei cá, nós chegámos novamente, retomamos à nossa comunidade. O grupo continuou, os jovens continuaram, com algum entusiasmo, mas pronto, a fé deles se mantém e a experiência e a vivência do evento vai ficar sempre marcante, mas depois cada um vai seguindo o seu caminho. Vai seguindo o seu caminho, porque, pronto, ou vão estudar, vão partindo. Alguns deles têm hoje compromisso regular com a Igreja e estão envolvidos na comunidade, digamos assim. Sim, sim, encontramos aqui alguns jovens envolvidos na comunidade, no grupo coral, alguns são catequistas, sim, envolveram-se na comunidade, sim, sim, sim. Uhum. A Otília, com certeza que, estando hoje com outras atribuições e estando hoje com uma vida muito ativa também noutros campos, continua a lidar com a juventude. Como é que vê hoje a relação da juventude com a Igreja e que expectativas tem, por exemplo, em relação a esta JMJ de Lisboa, nomeadamente aquilo que é a participação dos Açores? Muito bem, é assim, eu vejo sempre a ligação com a Igreja. Hoje em dia, existe fé, existem os jovens que acreditam de outra forma. A Igreja também, a Igreja Católica, tem que estar preparada para receber de outra forma, estes jovens, porque temos que acompanhar o percurso de vida de cada jovem, porque há coisas que há 7 ou 8 anos atrás existia e que se transformaram, outras vivências, outra maneira de estar na vida, outra maneira de ver a vida. E nós, adultos, e nós, como responsáveis e como líderes, temos que dar esse exemplo e temos que acompanhar esses jovens. Em relação às Jornadas Mundiais da Juventude 2023 em Portugal, eu vejo-as muito bem, porque nós somos, nós portugueses, e também açorianos, somos povo acolhedor, que sabe receber, que sabe estar e que vai acolher estas jornadas de uma forma que vai ser histórico também para Portugal, porque, e temos essa vivência, porque as Jornadas Mundiais da Juventude era para ser em 2022, por causa da pandemia, do Covid-19, passou para 23 e somos um povo com alguma resiliência, que acreditou,
que vai ser possível realizar-se em Portugal e esse acontecimento está próximo, está próximo. E claro que vai ser uma vivência única, mesmo também para alguns jovens dos Açores que têm outras possibilidades de irem a Lisboa, uh, não sair de Portugal, porque é sempre mais difícil a logística para ir à Europa ou a outro país do mundo, não é? E eu vejo com muitos bons olhos estas Jornadas Mundiais da Juventude. Uhum. Tendo já participado numa jornada, tendo estado por detrás, naturalmente, à escala dos Açores e do grupo que liderou na preparação de uma jornada, o que é que espera que possa ficar para a Igreja em Portugal como sinal de compromisso dos jovens para com a Igreja depois desta jornada? Estou a falar da Igreja portuguesa em geral e da Igreja açoriana em particular, uma vez que neste momento, segundo os dados do Comitê Organizador Diocesano, nós teremos mais ou menos à volta de 600 e tal jovens para já inscritos. Sim, eu vejo com um sentido de muita responsabilidade, porque vamos receber umas Jornadas Mundiais da Juventude a nível mundial e eu vejo com um sentido de uma responsabilidade muito grande, para, mesmo a nível da organização, a nível de porque não é fácil organizar umas Jornadas Mundiais da Juventude. Não é nada fácil, mas abraçamos com todo o coração, com toda a alma estas jornadas, mas a responsabilidade é acrescida, tanto para os líderes como os responsáveis para a organização, porque vamos receber o mundo inteiro em Portugal. Um país tão pequeno vai abraçar o mundo. A Otília vai a Lisboa desta vez ou não, em agosto? Ou vai com Eh, já alguns tive, dos seus. já tive alguns convites, não consegui ir este ano, por motivos de profissionais. É na primeira semana de agosto. Eu, como referi-me por motivos profissionais, na primeira semana de agosto tenho que estar na Ilha Terceira a fazer outra missão. Muito bem. Que mensagem é que deixa para finalizarmos aos jovens açorianos que vão participar pela primeira vez ou aqueles que já possam participar pela segunda vez? Não sei se alguns dos jovens que estiveram em Cracóvia com o seu grupo vão poder estar em Lisboa, até como voluntários, mas dizia eu, que mensagem é que deixa a estes jovens para este grande momento e este grande encontro da juventude mundial? Olha, a mensagem é que vivem o momento, vaiam de alma, de coração, entreguem-se, e não se, que vai ser um momento único para cada jovem, vai marcar. A palavra do Papa Francisco, quando estiver cá, é muito importante. E a mensagem deste ano é: Maria levantou-se apressadamente. Que seja uma mensagem para cada jovem levantar-se, não ficar como o Papa referiu em Cracóvia, que nunca mais vou esquecer, para nós, os jovens não ficarem acomodados no sofá, levantar-se, calçar a bota e caminhar por caminhos diferentes, caminhos únicos, sem se saber, mas com um objetivo e com uma grande fé que sempre lá à frente vão alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Sonhar para cada jovem e acreditar numa fé e não ficar também só pela a Semana das Jornadas Mundiais da Juventude. Após a Semana das Jornadas Mundiais da Juventude, viver cada dia da Jornada Mundial da Juventude, preparar a próxima Jornada Mundial da Juventude, todos os dias ir ao encontro do próximo, fazer acontecer, cativar, levar os jovens, convidar os jovens, ir ao encontro de quem precisa. Isso é que é as Jornadas Mundiais da Juventude para cada jovem. Muito obrigada, Otília Martins. Na primeira pessoa, 7 anos depois, estamos à porta de outra jornada, fazendo as malas já para Lisboa, de 1 a 6 de agosto, para esse grande encontro da juventude mundial. Católicos, crentes, não crentes, todos com um encontro marcado com o Papa Francisco e, sobretudo, com Deus. Muito obrigada pela sua participação. Nós voltamos para a semana. Muito obrigada.